Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional do Café com Pão da Vida. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, vamos dar continuidade à leitura do livro de Lucas. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 15. Amém, queridos? Hoje eu tô fazendo um pouco mais tarde, são 9 horas da manhã. Eu tive que acordar no meio da noite para orar. Porque eu sou líder de intercessão e eu tive que orar na madrugada e acabei estendendo um pouco e não consegui acordar tão cedo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu sempre incentivo aqui a vocês para estar dando as primeiras horas, né? Ao Senhor, se dedicar na leitura, mas tem dia que a gente não consegue. Eu tive que acordar um pouco mais tarde, então eu tive que fazer algumas outras coisas antes de fazer aqui a leitura, mas a gente consegue um tempinho, né, para encaixar, né, a leitura do Senhor, uma oração, mas o importante é não deixar de fazer isso. O ideal é que realmente seja no começo, né, do dia, a gente se sente bem melhor. Quando a gente não faz isso no começo do dia, pelo menos comigo acontece isso, parece que tá faltando algo, sabe? Deixa eu beber um pouquinho de água. Parece que a gente deixou de fazer algo muito importante, que na verdade é muito importante e parece que fica faltando algo. Então é isso que eu gostaria de compartilhar antes de começar. Vamos lá, porque o texto é grande, muito rico. Cada texto aqui dá para fazer uma ministração de 40 minutos, como eu já ministrei uma vez sobre um dos textos aqui de uma das parábolas, e aliás, mais de uma já. Mas eu vou simplesmente estar lendo e que o que eu tocar no meu coração aqui para estar comentando, eu vou fazer. Amém, queridos? Porque a intenção aqui não é ministrar nem ensinar, é realmente fazer um devocional, uma leitura, uma meditação de algo, né, que Deus vai chamar a atenção ao nosso coração, ao meu aqui que estou lendo, mas vocês lendo no particular de vocês, o Espírito Santo trata de forma individual com cada um de nós, amém? Então vamos lá, hoje eu vou estar lendo na versão King James atualizada. Versículo 1. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus, mestre da lei, censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Então, né, os hipócritas estavam ali recriminando Jesus, né, porque ele estava com os pecadores, com os cobradores, coletores de impostos, enfim, eles realmente, tudo que Jesus fazia, eles iam de encontro porque eles eram hipócritas, né, eles não cuidavam e nem das pessoas e nem andavam conforme eles pregavam, né. Eles tinham conhecimento da palavra, das escrituras, do Antigo Testamento, mas eles não andavam conforme as escrituras diziam, né? Por isso eles eram hipócritas e acabava sempre recriminando Jesus. Amém, queridos. Aí o próximo texto é a parábola da ovelha perdida. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é homem possuído? Ai, a internet ficou ruim. Só um minutinho, queridos. Poxa, eu gosto tanto de ler nessa versão, mas a internet tá falhando. Ah, voltou agora, só um minutinho. Deixa eu ver se vai aqui. Um pouquinho de paciência, querido, só um minuto. Acho que eu vou ter que ler na outra versão, porque não tá legal. Então, queridos, eu vou... Só um minutinho. Voltou. Qual dentre vós é homem possuindo... Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai buscar as que se extraviou, até que a encontrem. E assim que a encontra, coloca sobre os ombros cheios de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, seus vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida.
Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que das 99 que não carecem de arrependimento. Então, essa parábola aqui que Jesus lançou logo depois da crítica, né, dos fariseus, falando sobre o pastor de ovelha, ele está comparando como se fosse um filho de Deus que ainda não recebeu o arrependimento, né? Que ainda não aceitou Jesus, um pecador, né? Que quando esse pecador retorna, né, para Deus, Deus fica muito alegre, né? Aqui, igual o pastor coloca nos ombros e fica cheio de júbilo. Júbilo quer dizer alegria, né? Então ele compara aqui no céu, quando um pecador se salva, se arrepende, ele fica muito mais alegre do que com os outros que já estão salvos ali, né? Então ele estava passando isso para as pessoas que ele estava ali pregando, ensinando, e inclusive para os hipócritas, né? Por quê? Porque ele estava com os pecadores, com os coletores de imposto, e ensinando a palavra, ministrando a palavra, falando sobre as coisas de Deus, para que eles possam se arrepender dos pecados deles. Então, essa é a missão de Jesus, essa é a missão de todos nós, né? Trazer, né, a humanidade para a reconciliação com Deus, né? Que os filhos perdidos de Deus voltem para Ele. Então, Jesus, nessa parábola, está se referindo a isso. E aí depois vem a parábola da moeda perdida. Ou ainda que a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne suas amigas, vizinhas e proclama: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. E eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. E aqui ele fala novamente de algo que foi perdido, né? Como a ovelha foi perdida, agora ele está falando da dracma, que é uma moeda da época, né? E uma vez eu ouvi uma ministração que falava sobre isso, porque essa mulher, né, aqui no texto diz que ela perdeu a moeda dentro da casa dela. Então pode haver pessoas que estão perdidas dentro das próprias igrejas, né? Tem pessoas que estão ali congregando, mas elas estão totalmente afastadas do Senhor. Elas estão assim só no automático, indo na igreja aos domingos, fazendo como se fosse algo obrigatório ou automático, mas elas estão perdidas porque elas perderam a comunhão verdadeira com o Senhor, elas não fazem a leitura assim como nós estamos fazendo aqui todos os dias da palavra do Senhor. Então eu achei bem interessante essa ministração, não foi algo do meu coração, foi algo que eu ouvi e eu achei bastante interessante. Mas eu já ministrei aqui sobre essa parábola e a gente pode tirar muitas coisas desse texto, mas vamos prosseguir. Aí vem a parábola do filho perdido, que também é bem conhecida, né? Creio que vocês já devam ter ouvido. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me minha parte da herança, que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens de alfabeira com quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Meu Deus do céu, que situação, né, que esse filho chegou. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos dos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai. Ao chegar lá, confessarei: Pai, pequei contra ti, contra os céus, e não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai.
Vinha caminhando, ele ainda distante, quando o pai o viu e, em plena compaixão, correu de encontro com seu filho e o abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra ti e contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemos, porquanto o meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram, a celebrar o seu regresso. Vamos parar aqui para comentar um pouco. Então, esse aqui fala também de um filho perdido, que se afastou do pai, fala muito de paternidade, e ele gastou tudo que tinha e ele se viu ali em uma condição extremamente deplorável, de fome, passando necessidade, porque ele se afastou do pai, Então, eu vejo assim como se nós nos afastamos do nosso pai, nós vamos morrer de fome, de fome espiritual, vamos estar tão abatidos com isso se a gente se afastar do nosso pai. Mas quando nós nos arrependemos, não só aqueles que se afastaram porque já estavam na presença do pai e se afastaram, mas aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o pai, o Deus, o pai de amor, Tem pessoas que conhecem Deus só como um Deus sentado lá no céu, pronto para castigar os nossos pecados, e as pessoas acabam não se voltando para Deus por causa desse pensamento, de que Deus, que ele é um pecador, que ele não é digno de nada. É igual esse filho estava falando aqui: Senhor, eu pequei contra ti, eu não sou digno. Então, muitas pessoas, às vezes, elas não querem entrar na igreja porque elas não se acham dignas, sabe, queridos, de estar ali na presença do seu pai. Elas acham que elas já pecaram tanto, mas eu digo aqui para vocês: o nosso pai está pronto para receber vocês de braços abertos, independente do que vocês fizeram. Aqui esse filho gastou tudo que tinha, com orgia, com tantas coisas. Irresponsável ele foi. Não importa o que você cometeu, querido, Deus, nosso Pai, o Deus, ele está pronto para te receber. Até as pessoas que estão, sabe, nos presídios, cometeram assassinatos, Deus está disposto a recebê-los se eles se arrependerem verdadeiramente. Amém, queridos? Então, se alguns de vocês aqui têm essa consciência de que Deus vai te castigar, que Deus não vai te perdoar. Não, queridos, Deus está de braços abertos se você verdadeiramente se arrepender e buscar por Ele. E aí eles resolveram, o pai resolveu fazer uma festa com uma alegria, mandaram matar um novilho ali para fazer uma festa, E aí o próximo texto diz: Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando se foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças, e então chamou um dos seus servos e indagou sobre o que estava acontecendo. Este informou: O teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu de ira. Só um minutinho que abri uma tela aqui. Mas o filho mais velho se encheu de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa o teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele? Então ele arrasou o pai. Então ele arrasou o pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Meu Deus, esse aqui é muito forte,
Porque aqui é uma outra parte da paternidade, né? Vamos comparar assim como se esse filho é um filho que está dentro da igreja, que está servindo ao pai, né? Ali o tempo todo, e ele se indignou porque um pecador chegou muito depois do que ele e começou a prosperar, começou Deus se alegrar ali com aquele pecador que voltou, né? E estava tipo desviado, algo assim, né? E voltou e ele ficou indignado, não quis celebrar a volta ali do irmão. Então que isso sirva de lição para nós, queridos, que nós venhamos nos alegrar com uma pessoa que estava afastada, que estava desviada dos caminhos do Senhor. Desviada não, que estava afastada, né? Que ninguém se desvia quando conhece o Senhor, se afasta. Aqueles que estavam afastados, quando ele volta, nós temos que nos alegrar com o nosso Pai junto por causa desse filho que voltou. Mas ao mesmo tempo tem outra lição aqui dizendo que ele começa a reclamar, que ele está ali como escravo, o Senhor nunca deu nada para ele. Então são aquelas pessoas que elas não conhecem a identidade dela de filhos verdadeiros, de herdeiros, de reino, né? De herança. E elas só vivem como servas. Elas servem ao Senhor de todo o coração, elas fazem tudo para o Senhor. Às vezes estão em vários departamentos, às vezes abandonam algo da sua vida para poder se dedicar às coisas do Senhor, mas ela não sabe reinar, governar, porque, queridos, Deus nos fez para reinar e governar, como está escrito em Gênesis 1:26. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai para reinar e governar, multiplicar sobre todas as coisas, não sobre pessoas, mas sobre todas as coisas. Então nós estamos aqui para fazer isso, porque aqui no texto diz: tudo que é meu é seu. O pai está dizendo: por que você nunca pegou e usufruiu e nunca fez uma festa com seus amigos se tudo que é meu é seu, meu querido? Você que não soube aproveitar. Então, que essa realidade esteja em nós, queridos, que nós tenhamos a consciência de que nós somos filhos, nós temos direito de viver o melhor dessa terra, porque tudo que é de Deus é nosso. E nós vamos viver com a alegria de servir ao Senhor, mas principalmente de ser filho, porque tudo que é do Pai é nosso. E nós temos o direito de viver o melhor, de desfrutar do melhor dessa terra. Amém, queridos? Que texto maravilhoso, né? Eu achei que ia ser grande, mas foi até aqui só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi só até aqui. Então é isso, queridos. Esse é o texto de hoje. Vamos orar, né? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa sexta-feira, Pai, onde termina mais um ciclo da semana, dos nossos trabalhos. Ainda tem amanhã, um sábado, né? Que nós possamos desfrutar do final de semana, aqueles que ainda trabalham, que possam desfrutar dos seus trabalhos, que possam desfrutar de tudo aquilo que eles fazem, que façam com amor, tudo aquilo que eles estejam fazendo, Pai. Pai, que nós possamos usufruir da nossa vida como filhos, herdeiros, Pai. Oh, Pai, que nós tenhamos a consciência, Pai, que nós fomos feitos para reinar. Jesus conquistou na cruz toda a autoridade novamente, resgatou para nós, para reinar, dominar, multiplicar, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor que nos recebe, Pai, independente de nós tivermos pecados, tantas coisas horrorosas nós já fizemos na nossa vida outrora, Senhor. Nós fomos inimigos teu, fazendo coisas, falando. Ah, Pai, eu me lembro, Senhor, ainda quando eu falava mal dos teus filhos, eu dizia que cura era mentira, era charlatanismo para poder ganhar dinheiro. E quantas vezes o Senhor me usou para curar outras pessoas e eu experimentei dessa bondade do Senhor para com os outros, me usando. Ah, Pai. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como eu me alegro, Senhor, de ter sido salva. Como eu me alegro, Senhor, da minha família ter sido salva, Senhor. E como eu me alegro, Senhor, pelas pessoas que serão salvas por esses áudios, Senhor. Eu não sei como vai ser. É o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que leva as pessoas a estarem ouvindo esse áudio. Mas eu me alegro pela salvação de cada um, Pai. Talvez eu não conheça o rostinho, talvez eu nem venha saber, Pai. Mas o Senhor é aquele que sabe.
Pai, eu declaro salvação. Eu declaro filhos voltando para os teus braços, Senhor. Eu declaro festas acontecendo no céu, Pai, porque pessoas estão te aceitando, estão voltando para ti. Pessoas que estão na lama, assim como esse filho estava, Pai, no meio de porcos, Senhor, na lama, com a vida destruída, Pai. Mas o Senhor os chama de volta, Pai. Os chama de volta, Senhor, para viver contigo, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo tocando corações nesse momento. Obrigado por ser feiros, Pai, da tua palavra, indo de encontro a pessoas que estão necessitadas do teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por pecadores se arrependendo, por filhos se arrependendo e voltando para ti. Eu te louvo, te agradeço por causa disso, Pai. Obrigado por essa sexta abençoada. Obrigado pelos teus anjos nos guardando, nos protegendo, guardando a nossa casa, Senhor, nossas famílias, Senhor. Obrigado pelo teu sangue precioso sobre nós, sangue carmesim. Obrigado pelos teus anjos, Pai, nos guardando em todo o tempo, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar compartilhando aqui da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que tu és bom, tu és um Pai maravilhoso e amoroso. Nós glorificamos o teu santo nome, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Tenham um final de semana abençoado e segunda-feira estarei aqui novamente para a gente estar fazendo a leitura do capítulo 16. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.